Depois de muita procura, finalmente foi encontrada a cidade perdida no meio da Amazônia. Com mais de 2.500 anos. Pesquisadores finalmente encontraram a cidade perdida da era pré-colonial. Seria ela alguma das cidades lendárias? A cidade perdida de Sé, Paititi, Eldorado, Acacor ou Ratanabá? É isso que vamos investigar no episódio de hoje. Hoje o Mundo Muito Louco vai falar das cidades perdidas da Amazônia, um dos territórios mais inexplorados do planeta, onde a densa selva esconde tesouros, pirâmides, perigos e segredos milenares. Uma recente pesquisa liderada pelos colegas da National Geographic descobriu finalmente uma cidade da era pré-colonial, em plena Amazônia. Foram encontradas mais de 6.000 plataformas de terras, com fazendas, estradas, placas, drenagens fluviais e pirâmides. Tudo isso de 1.000 anos antes das últimas descobertas que já aconteceram na região. Vamos investigar a fundo os segredos das cidades ocultas e mergulhar nas lendas e descobertas arqueológicas que sugerem a existência de civilizações perdidas na selva amazônica. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, que ao longo da bacia hidrográfica do rio Amazonas se estende por 8 países, por cerca de 6,74 milhões de quilômetros quadrados. O nome Inferno Verde foi dado depois que muitos exploradores tentaram encontrar as cidades, seus tesouros, mas desapareceram misteriosamente em suas missões. A floresta amazônica, ou a Rainforest, é tão grande que uma parte fica aqui no Brasil, outra na Bolívia, na Colômbia, no Equador, na Guiana, no Peru, na Venezuela e até no Suriname. Nossa, fiquei até sem fôlego aqui de falar todos os países que ela abriga. Gigante e densa, ela sempre foi um desafio para qualquer explorador. Mas com as recentes novas tecnologias, a coisa ficou um pouco mais fácil para o seu estudo. E cidades e comprovações de antigas civilizações estão acontecendo em vários cantos dessa vasta floresta. A lenda de uma cidade perdida, incrustada na Amazônia, nasceu dos povos locais e foi difundida pelos primeiros exploradores europeus que chegaram na América do Sul. Foi há muito tempo que os rumores sobre uma cidade lendária, repleta de riquezas e conhecimento avançado, começaram a se espalhar pela região. Essas histórias foram transmitidas por tribos indígenas que mencionavam o local nas profundezas da floresta amazônica. Foi no dia 2 de fevereiro de 1542 que o explorador Francisco de Orellana adentrou no rio Amazonas, em busca da cidade perdida de Eldorado. Eldorado seria uma grande cidade, cheia de ouro, esmeraldas, super bem guardadas, no meio da mata. Orellana, sonhando em achar a cidade dourada, reuniu pistas e dicas e se jogou floresta adentro em busca do sonhado tesouro. Ele navegou todo o curso do rio, desde os Andes até o Oceano Atlântico, e foi o primeiro aventureiro que se tem conhecimento a ter realizado esse trajeto no Amazonas. Quando o rio Amazonas ainda nem tinha esse nome. Em busca do sonhado ouro, ele teria tido uma dura luta contra as índias Icamiabas, que dominavam o rio. A lenda já falava muito sobre mulheres guerreiras, as Amazonas, há muito tempo. Mas o nome ainda nem era esse.
Aliás, o nome Amazonas surgiu daí. Foi o rei Carlos V, o rei da Espanha, que ficou encantado com essa fantástica história. Sabendo das bravas combatentes indígenas, ele batizou essas valentes guerreiras e o rio de Amazonas, em homenagem às lendárias mulheres gregas. A lenda original das Amazonas veio da Grécia Antiga. E as amazonenses acabaram ficando com o crédito. E o rio também. E depois toda a floresta e toda a região. Orellana era incansável na sua busca e não teve um final muito bem sucedido. Foi um dos muitos que perderam a sua vida na sua busca pela cidade perdida. Com as suas descobertas, ele ganhou o apoio do rei, ganhou uma grana, uma verba para trazer uma equipe maior, melhor preparada, mas nem tudo deu certo. Em um dos seus retornos, em maio de 1544, em busca da tão sonhada cidade perdida, que sua expedição saiu da Europa com 4 navios e 400 homens. Mas a expedição já começou mal. Dos 4, só 2 navios chegaram no rio Amazonas e poucos voltaram com vida da mata. Orellana morreu no rio, quando tentava retornar para a Europa. Deu tudo errado, mas isso não intimidaria os outros exploradores. Pelo contrário, incentivou ainda mais. Foi em 1536 que o conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada também desafiou a floresta em busca de seus segredos e tesouros. Ele teria encontrado a nação indígena Muisca e participado de um ritual que enlouqueceu os europeus. Ele descreve que quando um novo rei era eleito, os locais cobriam o eleito com pó de ouro, daí o nome El Dorado, o Dourado, em espanhol. O rei indígena subia numa canoa e jogava pedras preciosas no meio do lago, para agradar os deuses e garantir um bom reinado. Bom, a notícia viralizou entre os espanhóis, e com o tempo a lenda foi crescendo e ganhando ainda mais força. Os últimos vestígios da civilização foram encontrados no século XVIII, mas a tal cidade nunca foi encontrada, até então. Incansável, com 60 anos de idade, ele fez a sua última expedição, juntando cerca de 2.000 homens rumo à selva. Ele voltou 3 anos depois, com apenas 70 cansados soldados. E quebrado, viu? Ele perdeu quase toda a sua fortuna nessa expedição. A verba acabou, e sua frustração foi enorme. No século XX, pelo menos 3 famosos exploradores rodaram por lá. Morreram buscando a cidade, que também era conhecida como o último grande refúgio do Império Incacon. As lendas eram diversas, mas algumas descrevem a cidade com uma arquitetura majestosa e grandiosa, com imensas construções de pedras, palácios ornamentados, templos sagrados e muralhas imponentes, que deviam ser para proteger o ouro, Os edifícios adornados com esculturas e obras de arte deslumbrantes. A lenda diz que os habitantes eram uma civilização avançada e que tinham tecnologias além da compreensão humana. Uma coisa meio Atlântida, assim. Só que a Atlântida teria desaparecido embaixo do mar, já essas cidades embaixo da densa floresta. Os habitantes dessa majestosa e incrível cidade seriam sábios e poderosos, e guardariam segredos antigos e teriam conhecimentos valiosos. Haviam lendas que também falavam de líderes lendários ou governantes divinos que governavam a cidade com justiça e sabedoria. Teria isso influência de seres de outro planeta? Ou será que essa lenda estava indo longe demais? Comenta aí embaixo o que você acha, e se você tiver alguma evidência, um link, uma biografia, alguma pista, manda aqui pra mim nos comentários, que a gente continua a nossa investigação. Mas calma que tem muito mais história pra contar aqui. Todas essas histórias sempre traziam um novo explorador que normalmente não tinha um final muito feliz. E foi em 1906 que mais um explorador desafiaria os perigos da mata. Dessa vez eu vou falar do explorador britânico Percy Fawcett, que também era um grande estudioso e fascinado pelo assunto. Ele organizou a sua primeira expedição na América do Sul, vindo ao Brasil para mapear a Amazônia, em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society.
Ele cruzou a selva chegando em La Paz, na Bolívia, em junho do ano de 1096. Você pode até não conhecer o Percy, mas saiba que ele foi inspiração para um dos personagens mais famosos do cinema. Quem não conhece a Indiana Jones, hein? Percy era o verdadeiro Indiana Jones, o Indiana Jones do mundo real. Ele se jogou mata adentro, sem medo, em busca da Cidade Perdida, também chamada de Cidade Perdida Z. Ele realizou 7 expedições entre 1906 e 1924. E ele tinha uma habilidade muito grande de conquistar os povos que habitavam os locais e assim ele ia dando presente para arrancar informações e pistas para encontrar a Cidade Perdida. Uma das pistas que ele usava e era fascinado era o famoso Manuscrito 512. Já ouviu falar? O Manuscrito 512, ou Documento 512, é da época do Brasil colonial. Ele realmente existe e está guardado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ele consiste em um relato de um grupo de bandeirantes que em 1753 teriam encontrado as ruínas perdidas no interior da Bahia. O relato descreve uma grande exploração pela floresta, até encontrar uma montanha brilhante, em consequência da presença de alguns cristais. Os bandeirantes contam no relato que depois de subir nessa montanha brilhante, eles finalmente haviam encontrado a cidade perdida. Eles descrevem a cidade em muitos detalhes. Falam que na entrada tinha um grande portal com enormes arcos, que era uma cidade super complexa. Falam ainda que haviam inscrições com uma letra indecifrável e descrevem tudo por lá. Algumas coisas são meio fantasiosas e meio exageradas, mas o manuscrito acabou incentivando muitos exploradores. Ele descreve que no meio da cidade havia uma praça com uma estátua e no final um grande rio que terminava numa cachoeira e que teria alguma função semelhante a um cemitério. As descrições também falam de minas de prata e de muitas riquezas e descrevem uma moeda de prata com imagens de um indígena. Infelizmente, ninguém assina o manuscrito. Eles não sabem a identidade dos bandeirantes autores dessa obra, restando apenas os relatos e muitas dúvidas. Tudo no manuscrito é super detalhado e super bem contado, mas a localização, poucas pistas sobre ela. O Percy era fascinado com esse relato e em 1925 ele convidou seu filho mais velho, o Jack Fawcett, para acompanhá-lo em mais uma missão. Ele estava convencido que a Cidade Perdida realmente existia e estava em algum lugar ali perto do Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Roncador. Curiosamente, antes de partir, ele deixou uma carta dizendo, caso ele não voltasse, que uma expedição deveria ser organizada para resgatá-lo. O seu último registro se deu em 29 de maio de 1925, quando Fawcett telegrafou uma mensagem para sua esposa dizendo que estava prestes a entrar num território inexplorado e que ele ia dispensar toda a equipe para eles não saberem a localização e que ia seguir adiante somente com seu filho e um amigo do Jack, chamado Halleck Himmel. Então eles partiram para atravessar uma região do Alto Xingu e nunca mais voltaram. Muitos acreditam que eles foram mortos pelos indígenas, porém ninguém sabe o que aconteceu. Os índios Calapalos foram os últimos a relatar terem visto o trio. E dizem que não tem nada com esse desaparecimento. Ninguém sabe se eles foram assassinados, ou se alguma doença, ou se algum animal atacou eles. No final, a mata tem muitos perigos, né? Além dos selvagens, né? Dos indígenas mais violentos. Tem onça, tem cobra, até anaconda vive por lá. Depois do desaparecimento misterioso da equipe, mais de 100 pessoas foram enviadas em missões de buscas para encontrar o coronel. Mas, misteriosamente, ninguém nunca voltou. Todos desapareceram na floresta. O Inferno Verde teria engolido mais vítimas. Apesar de um final trágico, essa história apenas serviu para alimentar a mitologia da Cidade Perdida e inspirar novas expedições e pesquisa ao longo dos anos. Recentemente até surgiu uma história de Ratanabá, ganhou a internet aí com muitas teorias aí, mas era tudo meio furado, sabe? As datas eram absurdas, sem sentido, o autor da história não tinha nenhuma credibilidade, isso aí fez a maior bagunça na história das lendas e tal, e acabou virando uma grande fake news. Mas, em 2018, grandes evidências trouxeram o assunto de volta com muita força. Uma megalópole maia é descoberta sobre a floresta da Guatemala. E outras coisas foram aparecendo.
Eles acharam uma vasta e interconectada rede de cidades antigas, que foi o lar de milhões de pessoas. E a medição de carbono constatou que elas existem há muito, mas muito mais tempo do que se pensava. Eles acharam mais de 60 mil estruturas maias desconhecidas e um sistema super sofisticado de ligação entre as cidades, fazendas, estradas. Esse achado acabou empolgando muito mais os estudiosos, que acabaram dando uma certa credibilidade para os mitos indígenas e para as lendas locais das Amazônias. Todos os países falam dessas cidades secretas, dessas cidades escondidas, de suas pirâmides e tesouros. E a coisa está começando a aparecer agora. Uma outra descoberta foi ao acaso. O antropólogo, ou melhor, o professor de antropologia Michael Heckenberger, veio para o Brasil para passar as suas férias com os índios. Ele estava lá de buenas e na sua amizade com o indígena levou ele para ver uma vala. Nessa vala, ele encontrou inúmeros vasos. Bom, ele teve que interromper as suas férias e começar uma pesquisa gigantesca, que encontraria 19 enormes vilarejos com praças, pontes, estradas de até 50 metros de largura. Os estudos calculam que deviam viver ali na região de 2.500 a 5.000 pessoas. Os vilarejos datam de 1.200 a 1.600 e teriam sido construídos pela civilização dos Xinguanos. Eles já tinham sofisticados métodos rurais e provavelmente muito diferentes dos atuais. Outra descoberta da região que chamou muita atenção foram os geoglifos do Acre. Foi em 2020 que eles acharam vários desenhos nas terras. Com o desmatamento, eles puderam encontrar aí muitos desenhos. E essas estruturas datam aproximadamente 2.000 anos. E não são poucos, não. Eles já localizaram mais de 450 geoglifos, encontrados com avistamentos aéreos ou outros pelo tal do LIDAR. Você sabe o que é o LIDAR? O LIDAR é um laser que emite um sinal para a Terra do avião ou de um drone, e ele cruza a densa floresta, bate no solo e volta, e produz imagens, mostrando os segredos que a floresta esconde. Os geoglifos encontrados são desde formações circulares de 100 a 200 metros de diâmetro, com formas geométricas perfeitas, além de outros desenhos feitos. Aí, ó, tem quadrado, tem um monte de coisa diferente. Ele lembra muito as linhas de Nazca. Os estudos acreditam que eles foram feitos pelos povos pré-colombianos, e podem ter tido várias finalidades, como rituais ou marcadores territoriais. E aí a gente fica se perguntando, né, pra que fazer um desenho que deve ter dado o maior trabalho, mas o desenho só pode ser visto dos céus, em tempos que o homem não estava nem pensando em fazer avião, não tinha automóvel, tinha nem balão na época. Seriam então os desenhos para os seus deuses? Ou para seres de outro planeta? Comenta aí o que você acredita. E afinal, que povo que fez isso? Os estudos na Terra descobriram que o povo deve ter vivido lá por mais de 100 anos. E para você ter uma ideia de quando isso foi feito, nos tempos de Jesus Cristo, essa civilização já estava lá. Os cálculos afirmam que em 1300 eles desapareceram. O que aconteceu com eles? Essa pergunta ainda está sem resposta e intriga os pesquisadores locais. Esses e outros achados têm mudado a história do mundo, comprovando que a Amazônia não era tão pouco habitada antes da chegada dos colonizadores, como se pensava. Essa última descoberta, essa cidade incrível, foi descoberta na Amazônia da Bolívia. E esse estudo ganhou atenção no mundo inteiro, porque é um estudo super sério, publicado na prestigiada revista Nature, feito pelos colegas da National Geographic. Ao todo, eles encontraram 2 grandes assentamentos e mais de 24 menores. Dos 26, 11 ainda não eram conhecidos. Mas isso é o começo de muitas investigações que ainda vão ser feitas, pois o acesso ainda é muito complicado e restrito. A gente tem só os desenhos do LIDAR, desse radar que vem aqui de cima, mas para chegar lá são outros 500. Esse novo achado mostra mais uma vez que as lendárias histórias indígenas não eram tão lendárias assim, e tem muito a ser descoberto nessa densa floresta que os antigos exploradores realmente podem ter encontrado muito mais do que sabemos. Pena que nunca voltaram para contar.
A gente ainda tem muitas perguntas sem resposta, mas nossa investigação continua. E quem sabe logo mais eu não parto em uma expedição por lá. Temos que continuar a busca pelo conhecimento histórico, com a preservação da Amazônia e o respeito às comunidades locais. Ainda há muito que descobrir sobre as riquezas culturais e arqueológicas ocultas nas profundezas da Amazônia. Esse documentário não é definitivo, pois a história está em movimento e eu sou apenas um curioso dividindo meu conhecimento com você. Se tiver algo errado ou você tiver alguma pista, escreve aí nos comentários que no próximo a gente junta tudo aqui. As imagens usadas nesse vídeo são de bancos de imagem, outras foram criadas por inteligência artificial através das descrições que a gente tem do local e outras no meu banco de imagens pessoal, ou seja, não necessariamente as imagens representam fielmente as cidades perdidas, que estão apenas sendo encontradas agora. E eu espero que você tenha gostado de mais uma produção do Mundo Muito Louco. Ajuda muito se você curtir, comentar e mandar pros amigos aí no grupo do Zap. Fechou? Um abraço e até a próxima.